Toma mais um gole. Aos bons encontros. Aos bons encontros. E aos desapegos. Desapegos. Aí eu já não sei. Eu tô pronta pra Vai desapegar. ter embate. Aí eu já não sei. Eu já cheguei desapegando da pontualidade, como eu disse pra ela. Essa super apegada à pontualidade eu atrasei pra mim. Ah, é? Olha só. Gente, então vamos começar? Pode? Vocês estão de acordo? Podemos. Então agora tá gravando já. Vamos começar. Agora, né? Tá gravando. Não, agora é de verdade. Vamos lá. Valendo. Bom, pessoal, depois de uma pausa, o Aprendendo com as Montanhas está voltando novamente com uma nova formação. E hoje nós vamos conversar sobre desapego. A Thalita e eu vocês já conhecem, e agora nós estamos com duas, eu nem perguntei para elas como que elas querem ser chamadas, né? Psicólogas, mas elas eram ou são ainda psicólogas, elas vão dizer. E aí eu quero que elas se apresentem, né? O Aprendendo com as Montanhas não tem pretensão de ser definitivo, nem nós somos especialistas no assunto, nós vamos conversar sobre desapego hoje. E eu até queria introduzir uma palavrinha a mais, desapego e liberdade, se vocês concordarem. Se não, vocês têm a liberdade de dizer não. Já começa assim. Bom, a Thalita, como você quer ser conhecida? Filósofa? Eu acho que... Não, acho que o pessoal já me conhece, mas assim... Né, mas tá vendo a primeira vez, não sabe. Tá certo, assim. Quem você? Olha, né, eu sou formada profissionalmente em administração, né, trabalho com desenvolvimento humano, sou diretora de uma ONG aqui em São Francisco. Eu faço trabalho de coaching ontológico, que é um trabalho de desenvolvimento individual. E também tenho uma formação, né, em curso livre já há 20 anos em filosofia. Então, há 20 anos essa é uma base que impulsiona todo o resto, assim. Legal, agora vocês. Apresentem-se. É pra olhar? Não, agora então, olha, eu que precisava apresentar para as pessoas, porque eu sou o dono do canal, mas vocês podem olhar para onde vocês quiserem, fica à vontade. Começar a conversar entre nós, pra lembrar que tem um monte de gente. Porque na verdade eu também não sei quem vocês gostam de ser conhecidas como, né? Por que vocês gostam de ser conhecidas? Eu acho que eu me apresento cada vez de um jeito, assim. Eu também. Eu não sou... Não sou psicóloga, eu sou licenciatura em psicologia, eu não sou psicóloga. Eu sou palhaça, eu gosto de falar que eu sou palhaça, isso assim, há quase 30 anos. Manda uma foto depois pra gente colocar. E hoje trabalho com uma arte que chama Jinshin Jutsu, uma arte de harmonização da energia sutil. E então eu sou profissional de Jinshin Jutsu. Estou aqui nas montanhas há 2 anos e enfrentando os desafios da montanha, as belezas e desafios das montanhas. E eu não sei, aos poucos aí, conforme a gente for conversando, eu acho que é o jeito melhor da gente se apresentar, né? É pela conversa e pelo que a gente tá Legal. pensando. Eu trabalhei 30 anos como psicóloga no SUS e foi bem legal. E aí eu me aposentei, acho que faz uns 5 anos, mais ou menos. Eu tô aqui em São Francisco há 2 anos e meio e tô começando uma nova fase, assim, muito diferente daquela outra. Então eu nem sei o que dizer. Não dá pra botar nome, né? Não dá pra botar nome, mas é um negócio, é uma outra maneira de viver e eu acho que tem muito a ver com a natureza, assim. Mas não era meu plano, aconteceu, assim. E aí eu comecei a desenhar e tô fazendo coisas com os meus desenhos. Então, gente, eu gostaria de começar a gente tentando dizer o que cada um acha que é desapego para si, né? Assim, bem genericamente, assim, porque desapego eu acho que ele entra em várias facetas da nossa vida, mas para mim desapego é você conseguir ficar aberto para o novo na vida sem se ater a um resultado. Eu tinha uma ideia de que isso teria que ser de um determinado jeito, esse nosso encontro, né? Mas primeiro a gente ia fazer só eu e a Thalita, né? Porque era a formação original, como nasceu o Aprendendo com as Montanhas. E aí eu fiquei aberto para receber novas pessoas. A Thalita sugeriu algumas, eu sugeri outras, mas eu perguntei se elas queriam. A gente ia fazer de qualquer jeito, se não tivesse outras pessoas, né?
Mas eu estou grato que foi desse jeito, porque ficou um jeito mais bonito, porque teve gente que arrumou a mesa, né? Eu já senti que a energia feminina está muito presente aqui, então nós estamos dando muita risada antes de começar e está gostoso do jeito que é. E eu acho que é um ganho, a gente está aberto para tem que ser de determinado jeito e aí a gente sofre com isso. Eu acho que a gente fica restrito e acaba não conhecendo coisas, possibilidades mais interessantes, que nem eu acho que está acontecendo agora. Alguém quer falar? Não, eu acho legal que a gente começou nesse lugar de apego, sabe? Chega até dos nossos títulos, de coisas que a gente faz, né? Que é uma coisa que eu senti na mesa, ninguém estava preocupado em estar apegado às formações que fez, a falar quem é. Eu acho que isso para mim, ele já é um primeiro lugar de trabalho de apego e desapego, assim. Às vezes a gente se esforça para se formar, se esforça para fazer as coisas e a gente fica apegado. E eu sempre tive um lugar assim, quando eu vou falar de mim, eu falei, mas quem que eu sou de verdade, assim, né? Eu faço essas coisas, mas eu não sinto que eu sou elas, né? Eu só faço essas coisas, né? Procuro fazer bem, mas eu acho que eu sou para além delas, né? Então, se eu me apego, eu falo, eu sou administradora. Sou e não sou, nem tudo que hoje eu faço tem essa força, né? Muito pouco, aliás, tem disso em mim, né? Ah, eu sou filósofa. Sou, mas se eu não sou acadêmica, será que tem gente que vai ficar confortável em falar que eu sou filósofa, né? Então talvez para algumas pessoas não faça sentido, mas para mim faz, né? Só que esse apego assim da gente se colocar, como a gente se coloca no mundo, como a gente quer ser visto, né? Nada disso é no nosso controle, né? Quando a gente começou a Vida nas Montanhas, para mim apego ele tem muito a ver com esse lugar do controle, o quanto as coisas realmente estão no meu controle. Né? Quando eu vim pra cá foi essa desconstrução que a Magda falou, assim, né? Eu tentava ter uma vida controlada, planejada, chegar a uma meta, né? E o que eu percebi morando aqui é que eu não ia conseguir fazer isso acontecer aqui há 12 anos atrás, né? Pela forma como eu pensava. Até não era uma coisa tão simples para mim morar em São Francisco, né? Falei, não tem ninguém aqui sustentando essa minha proposta de vida, né? Eu que tenho que encontrar uma forma de me sustentar. Mas ela foi acontecendo, né? No decorrer dos anos, com o decorrer dos aprendizados, assim, a vida foi acontecendo. E foi quando eu entendi que a vida também chegava em mim que eu comecei a me desapegar do controle, né? Então, para mim, o controle e o apego, ele tem essa junção, né? Tem aquela... Eles andam de braço dado, né? Se você, por exemplo, se a gente está muito apegado ao passado, de alguma forma a gente não está aberto, isso que você falou, essa abertura, esse soltar para o presente, né? A gente está apegado lá e normalmente a gente fica mais depressivo, né? Fica mais nostálgico, né? Porque a gente está com o excesso de apego ao passado. Né? Se a gente está com excesso de apego ao futuro, a gente também parece que está sempre voando, né? Não está aqui, está ansioso, está com expectativas, né? E esse lugar de você soltar e viver, ele traz essa liberdade que se quis trazer para o tema, na minha perspectiva, assim, né? O quanto a gente é capaz de soltar e só viver. No exemplo do que eu vivi, assim, eu sempre dei muito valor na minha vida profissional, né? Sempre para mim foi um lugar onde eu me sinto em contato com as pessoas de uma forma melhor. E aí, quando eu vi, assim, quando eu vim morar aqui, eu falei, o que eu vou ser aqui, né? O que cabe aqui, né? Em São Francisco. Aí eu ia procurar em São José trabalho, né? Eu falei, vou até São José dos Campos, que eu falei, aqui não vai dar. E aí, de repente, alguém da Espanha, nada a ver com nada, assim, né? Mas, claro, meu padrasto, né? Minha mãe morava na Espanha, meu padrasto, alguém pediu uma pessoa para trabalhar no Brasil, para fazer vistoria de hotéis, assim, também uma coisa que eu nunca tinha imaginado fazer, né? E aí eu falei, a vida chega. Aí com a Tati da Malicarã, ela me deu uma carona na estrada, ela falou, você é administradora? Puxa, eu tô precisando de alguém assim, né? Numa carona. Então todo aquele esforço era válido, mas ao mesmo tempo a vida chega. E se eu não tivesse um pouco desapegada, eu não ia aceitar essas propostas, por quê? Porque eu estava procurando um emprego fixo numa grande empresa em São José, né? Então, assim, aonde está o desapego, ele não é muitas vezes só a gente soltar as coisas, parece às vezes até um relaxamento excessivo, né? Mas o desapego tá em, puxa, eu tenho uma visão, mas a vida também chega, né? A vida também me encontra, né? Por isso que a fala da Magda, assim, nesse início, falou, é uma construção, a gente perceber que a vida também chega e confiar que ela chega, né? Que a gente não desapega enquanto a gente não confia que ela chega também, né?
Nesse sentido. Então, mas eu acho que a arte é desapegar antes, né? Pra ficar disponível, né? Sofre menos, né? Sofre menos. Você desfruta mais. Isso aí. Porque, né? Porque eu acho que tem então, mesmo, né, vários aspectos do desapego na vida mesmo, né? Desde pessoais, materiais, né? São vários os ângulos que a gente pode olhar, né? E dentro disso que você falou, assim, essa coisa do apego... dentro da arte até do Jinshin Jutsu tem muito a ver mesmo com o passado, é você não ter mais aquilo que você tinha, né? Então você querer sempre aquilo igual e, né, e não conseguir exatamente abrir espaço para o novo, né? E essa coisa da presença eu acho que é fundamental, assim, é como você, sei lá, né, ter que limpar um quarto e abrir o espaço para ele, essa história, né, para o novo chegar, né? Você primeiro limpa, Tirar tira o tudo, que tem, porque senão não tem espaço para botar o e novo. isso é dentro da gente mesmo, né? Quantos apegos a gente tem sobre o que a gente acha que a gente é, né? E aí você tem que, às vezes, né, na relação com o outro, você fala, opa, por que eu tô reagindo sempre do mesmo jeito, né? Acho que tem um certo apego também na nossa forma de lidar com a vida, né? E acho que aqui onde a gente tá, né, é uma puta escola pra gente aprender mesmo a desapegar, seja no dia que amanheceu luminoso e de repente cai uma tempestade, né? Você não pode programar, eu vou na cachoeira, mas aí começa a chover, né? Eu acho que a gente vive aqui um lugar de uma escola muito boa de desapego mesmo. Mas por que você acha que aqui é um lugar especial para trabalhar desapego? Porque na cidade grande não é diferente como? Pois é, eu não consigo entender exatamente o que, mas aqui é como se a gente tivesse, tudo ficasse mais claro, mais desvelado, essa mudança, tanto do clima quanto das coisas. Sei lá, eu de ontem para hoje vivi coisas assim que de pensar também a diferença entre aquela história do urgente e do, como é que é? Urgente e o importante. Eu tava realizando coisas importantes, mas não param de chegar coisas urgentes, sabe? É ajudar a buscar o cachorro que você perdeu, aí é o outro cachorro, então você vai. É como se assim, tá tudo muito dentro, a gente tá dentro das coisas solicitando a gente para estar no momento presente. Que é isso, né, que você falou, né, que o desapego é a gente estar no presente, porque o passado já foi, o futuro, né, a gente ainda não sabe o que vai ser. E eu acho, não sei, para mim a natureza tem essa convocação, esteja Mas no presente. Você tem filho, não? Não tenho. Não. Porque eu fiquei pensando, enquanto você tinha um filho, tinha que cuidar dele, aquilo era a sua urgência. Depois que você veio para cá, você passou a cuidar de você. Daí tudo ficou importante. O desafio era você. Será que não? Eu pensei nisso. Mas você não tem, né? Tenho, mas você veio da cidade, né? Venho da cidade. Aliás, todos aqui nós viemos da cidade, né? Então, por isso que a gente está aprendendo com as montanhas, que elas são nossas mestras. Eu acho que talvez o que seja mais diferente para mim é a relação com o tempo aqui. A relação com o tempo. Mas eu acho que tem a ver com aqui e tem também a ver com eu estar aposentada, né? Porque quando eu trabalhava e morava em São Paulo, o tempo ele era todo picotado, né? Eu chegava no trabalho, eu tinha, vamos dizer, um atendimento às 10, um às 11, almoço, o grupo às 2 horas, não sei o quê, né? Então o tempo era todo preenchido, né? Então, mas aí você... Então, aqui eu acho que junta o fato de eu não estar trabalhando, né? Então, você já tem a liberdade de você organizar o seu tempo, né? Que antes não. E mais a natureza mesmo, que impõe também, né? Ela impõe. Impõe. Tem uma coisa aqui que acontece independente da gente querer perceber, não é? Eu acho. Mas, ó, vou falar do desapego. Então, eu quis muito que a Magda participasse, porque ela tem um contraponto a essa coisa do desapego, que não sei se está na moda, mas todo mundo entende o desapego como uma coisa boa, né? E ela tem uma outra visão sobre isso, né? Primeiro assim, eu tenho, assim, ó, naquela minha vida, são duas fases Da de cidade, vida. né? Naquela minha vida da cidade, de um monte de coisa que era um pacotão, né? Bom também. Eu não escutava essa palavra desapego. Não? Não fazia parte da minha vida essa palavra. Ninguém falava isso? Não me lembro de ninguém discutir nada. No meu mundo lá, não tinha. Aí quando eu cheguei aqui, toda hora alguém, me desapega. Aí eu peguei um pouco mal, assim. Desapega. Aí, mas o que é
dizer o desapego? Isso que eu fiquei tentando pensar, né, desde que o Chico falou. O que quer dizer? Porque eu acho que depende muito do que a gente está falando que é desapego, né? Então eu não sei muito bem, estou escutando você. Não, mas você tem E prestando atenção, mas assim, eu trocaria por abertura, por exemplo, né? Ter abertura para o que a vida traz, ou pelo que a gente é, pelo que a gente sente, né? Porque eu sou uma pessoa apegada. O exemplo, ela é canceriana. Esse é o bom. Super apegada. Agora, eu acho... Dá um exemplo de um apego bom e um apego ruim, que você considera, assim, que são coisas que deixa só eu tentar. Daí, assim, por exemplo, eu tenho cartas da minha vida inteira, eu tenho diário da minha vida inteira, eu tenho fotos da minha vida inteira. Eu amo o apartamento que eu tenho em São Paulo, porque eu reformei. Eu sou apegada no apartamento. As pessoas falam, por que você não vende o apartamento? Imagina, eu adoro esse apartamento. Tem história. Tem história. Cada coisa que tem na minha casa lá em São Paulo tem história. Cada objeto que tá, sabe? Então, eu sou apegada a isso, que é a minha história. Então, agora, eu acho que isso não me impede de fazer outras coisas, de estar aqui, de estar procurando outras coisas. Então, isso já me causa um estranhamento. Mas posso continuar depois, estou falando muito. Não está falando muito não, mas eu quero fazer uma parte. Tudo bem você ser apegado a essas coisas, mas se porventura houver um incêndio nesse apartamento, queimar todas as suas coisas, eu acho que como você vai reagir a esse fato é que tem a ver com o desapego, sabe? Pô, acabou, eu vou ficar sofrendo com isso ou eu vou me abrir para outra coisa entrar na minha vida, sabe? Eu acho que essa aí é a diferença. É porque talvez desapego... Pode contar a historinha? Esse é o desapego bom. Pode contar a historinha que aconteceu aqui entre nós? Pode, mas... Pode falar tudo. Aqui não tem censura. Porque é bem pra mim o que significa. Mas então, o apego bom é porque ele te dá prazer você olhar as fotos, você estar no seu apartamento. O apego ruim é quando você sofre e a sua vida para porque você já não tem mais aquelas coisas. Eu acho que é isso. O bom e o ruim, acho que é uma boa ilustração, né? Sim. Tudo aquilo que vai impedir o fluxo da vida, assim, né? Então, Isso, assim, puxa, o fato de você ter o apartamento lá, né, penso eu, assim, se não, você não depende dele para se sustentar, né? Tipo, não afeta a tua vida, não impede você de viver hoje, né? Aonde ele seria ruim, né? Se ele estivesse te pedindo, ou sua casa fosse tanto pequena que não coubesse tudo aquilo que tá lá, vamos supor assim, né, de fotos, não sei o quê. Puxa, não tem espaço, já tá com ácaro, vamos dizer, já tá assim num estado que ele tá te fazendo mal, né? Aí é onde, puxa, será que vale a pena, faz sentido isso ainda tá na minha vida? Se ele tá impedindo o fluxo... eu trocaria, entendeu? Eu trocaria, porque... não é nem o novo, é conexão com o fluxo de vida, assim. Tem fluxo ainda, isso tá na minha vida? Mas esse é novo pra ela, né? Pode ser. Porque pra mim, assim, eu carrego coisas, mas se eu consigo carregá-las, ela faz sentido ainda e tá no meu caminho, ela não é necessariamente um apego. Não, puxa, eu conquistei esse apartamento, volta e meia pra São Paulo, né? Faz sentido pra mim manter. Agora, quando se mantém por teimosia... Sabe, o apego, ele tem... Na minha perspectiva, ele tem um pouquinho da teimosia. A gente já sabe que não tá nos fazendo bem. Né? Para mim, o apego, ele não é... Que eu entendo que você falou, que você já ouviu aqui em São Francisco, né? Às vezes o pessoal também... O desapego, ele quase beira a irresponsabilidade. Tipo, aquilo dá esforço, desapega. Não, é o forte dos vínculos. Isso que eu acho que me incomoda. Aonde? É como se o desapego, essa apologia, assim, que me chega, eu não sei se é exatamente isso, mas é como se fosse uma proposta de corte dos vínculos que a gente tem. Então, não. Eu acho que é uma questão de terminologia que talvez, né, esteja te pegando, assim, de definição, né? Do que é a coisa, né? De definição do que é o desapego, porque quando você começou a falar, eu entendi, eu te ouvi como isso, estou cortando vínculo com algo que me é caro. E não é isso exatamente, acho que vai mais por essa história, né, que o Chico está trazendo e a Thalita também, que é
o quanto isso que tá lá, você não precisa desapegar do seu apartamento, se ele tá te fazendo sentido e se você não precisa desse recurso para seguir a sua vida Sim. aqui, a sua vida com fluxo, a sua nova vida que você tá trazendo, né, coisas novas. Agora, se tivesse, tipo, você aqui sofrendo porque você não tem um recurso sim. que tá lá, porque claro. você tá apegada, Não, sim, concordo, isso, concordo. né? Então, no seu caso, eu acho que isso que você tem em relação não é apego, faz parte da sua vida, assim como a gente Mas tá pra aqui, mim é né? apego, sim. Eu sou apegada. Eu sou Ela apegada. quer dizer que é apegada. Eu sou apegada. Eu vou contar a historinha. Eu vou contar a Conta a história, vai. Eu vou contar a historinha porque é boa. Eu tô aqui, é que ilustra o que eu tô querendo dizer. Eu tô aqui sentadinha, tomando café aqui, aí eu falo, Chico, eu quero ir pra minha casa nova, eu tô louca pra ir pra minha casa nova, mas eu vou sentir tanta falta daqui, eu tô triste de sair daqui. Tô triste de sair da tua casa, tô triste de ficar longe de você. Então vamos explicar essa história, né, para o povo aí, porque tem gente que não sabe. A Magda é minha amiga desde a adolescência, mais ou menos, e ela veio para São Francisco Xavier e está construindo uma casa. Enquanto ela não constrói essa casa, eu tenho cômodos vazios, então eu convidei ela para vir morar aqui. Ela pensou que ia ficar um mês, só que já estamos no quarto mês, né? Então deu tempo dela se apegar. Eu vou construindo esse apego assim. Não, que foi bem legal, tá sendo. Não, foi muito legal, gente. Não tenho que reclamar. Eu também vou sentir a falta dela aqui. Falei em público. Não, mas deixa eu contar. Aí eu tô ali, aí ele passa, en passant, e fala, desapega, Magda. Meu, Deu um choque. Nossa. eu fiquei assim, eu passei o dia assim, eu falei, gente, como assim? Sabe, assim, se eu fosse um pouquinho mais frágil, mais sensível, eu ia falar, então tá. Então eu vou desapegar. Você não falou nada na hora? Não falei nada, eu fiquei assim. Aí eu percebi. Por dentro falou Olha, bastante. não, mas é porque ela é de uma falar. conversa sem fim. Não, mas é que me pegou, me deu uma rasteira No ponto fraco. coraçãozinho. No ponto Meu fraco. coraçãozinho, entendeu? Aham. Aí eu fiquei com o coraçãozinho assim. Aí, o que a gente quer fazer? A gente quer se proteger, né? Falar assim, Chico, você não tá nem aí pra mim? Então... aí eu, no dia seguinte, vim aqui e falei, Chico... Aí eu comecei a teorizar. Porque eu tava com dificuldade de entrar No assunto. no ponto, né? Aí comecei a teorizar sobre os vínculos, sobre o desapego. Deixa eu nem ler. Por isso, o Chico tava com o tema do Eu desapego, tô ele nem sabia. pensando sobre esse assunto do desapego, não sei o quê. Até que eu fui conseguindo. Aí eu falei, eu fiquei triste. Eu fiquei triste, sabe? Aí ele se tocou, né? Então eu não tô falando, essa minha sensação não é do nada. Desse lado da questão do desapego, né? Porque podia ser desapego. Eu falei, não, eu não quero me desapegar de você. Pronto, não vou me desapegar. Eu acho que tem que ter uma força para bancar o vínculo. E eu acho que isso é uma questão geral da sociedade, sabe? Assim, as pessoas estão muito solitárias, as pessoas estão trabalhando por internet em casa. Então virou um hábito por força das circunstâncias. Não, eu dizer, acho- desapega, porque a vida é rápida, eu acho as que relações. eu acho que tem esse aspecto, que é uma coisa que é da forma como a sociedade se organiza, do capitalismo mesmo, que é isolar as pessoas. Cada uma. Porque eu fico pensando, aonde você chega com esse desapego? Tudo bem, pode chegar nisso que vocês estão falando, que eu vou me desapegar disso porque eu vou me transformando. A vida em fluxo, a assim, vida né? em fluxo, esse lado eu concordo. Mas eu acho que tem um outro lado que acaba empurrando a gente para um individualismo e para uma solidão, que eu acho que é isso que está se colocando. Então, eu acho que tem um lado dessa história do desapego, que foi essa que apareceu aqui, que é como se a gente pudesse ser feliz sozinho, sabe? Sem o coletivo, sem relações. Então, isso eu falo, opa, isso aí eu não estou a favor. É isso. Eu sinto isso que que eu quero dizer. esse lugar tem formas da gente estar com o outro, né? Assim, eu, por exemplo, moro sozinha, sempre morei sozinha, assim, desde que eu saí, né, do convívio de família, origem, mas, assim, isso não precisa que a gente tenha vínculos superficiais, né? Assim, eu acho que quando a gente fala assim, desapega, talvez a forma como a gente faz ainda não esteja boa. Às vezes a gente não tem respeito pela forma de sair, né? Você vê,
A maioria das vezes que a gente sai de um relacionamento é ruim. A maioria das vezes que a gente sai de um trabalho é ruim, né? Normalmente é por briga, né? São rompimentos. Né? E a vida tá ali, todo dia né, botando a nossa cara. Como desapegar de um dia? Tá lá o entardecer que ele vai delicado indo embora, né? O sol desapega do dia delicadamente, né? Você vê assim, nasce aquela flor linda. A gente sabe que vai dar uns dias, ela vai pro solo, mas você sente que isso faz parte da natureza, né? Esse movimento, assim. Mas às vezes eu acho que falta da nossa parte esse respeito, assim, né? Que às vezes isso incomoda. Puxa, parece que não valeu a pena porque na hora que as coisas acabam, que precisam de novos ciclos, a gente trata com muito desrespeito, né? Então parece que nada aquilo valeu a pena, assim, né? Você fica assim, puxa vida, então o que é isso, assim, né? E aí falta, tem até aquela Marie Kondo, né, quando ela fala dessa organização. Marie Kondo é uma japonesa que ela ficou muito famosa de ensinar você a arrumar a sua casa. Ela até é desapegada demais, né? Porque ela fala assim, de você, por exemplo, num livro, e aí o meu lado filosófico grita naquela hora ali. Isso eu não faço. Dos livros e das ela fotos. arranca e fica só com a página que te importa. Essa parte eu não vou. Eu gostei dela. Mas ela tem uma técnica que ela fala disso, assim, ela fala, primeiro assim, você começa com as coisas que você tem menos apego. Então ela fala, primeiro pega a roupa, e ela fala, pega a roupa de tudo, roupa que tá pra lavar, tudo. Você tem que ver quanto roupa você tem. Não pega só o que tá no armário, às vezes tem muita coisa espalhada. E aí ela falou, depois vai indo para as outras coisas. O último que você vai é nos presentes e lembranças. Deus me livre! Tô fora. E aí ela fala, mas aí assim, a forma como ela fala para você fazer todas as etapas é, primeiro agradece o uso daquilo. Né? Não descarta por descartar, né? Dá um destino para aquilo. Mas gente, até a lembrança, acho que ela não falou, precisa. Não, quando você quiser fazer. Gente, assim, eu não acho que a minha vida tá parada porque eu sou apegada nas minhas fotos, nas minhas coisas. Não, entendeu? Não acho necessário. Talvez para alguns sejam, mas pelo menos para todos não é. Não, eu acho que a gente é totalitário. Falando das relações, eu sou apegada nas relações também. Assim, meus ex-namorados, meus ex-maridos, eu faço questão de... O rompimento é difícil, não sei o quê, mas depois de um tempo eu não quero perder aquelas relações, porque são, sabe, é o que me sustenta. Eu acho que o que sustenta a gente na vida são os vínculos, são os fios assim, ó, né? Porque senão a gente é o quê? Um balãozinho solto, né? Então, mas eu acho mesmo. que de novo você está falando de vínculo e é a forma também, né? Como aqui, essa cena que você falou aqui, né, com o Chico, na verdade, vai haver uma transformação, né? Porque você vai para sua casa, né? Isso não impede que você venha viver outros cafés da manhã aqui com ele, né? E que sim, você vai ficar triste. Não, mas vai compensa por quê? Porque eu sou um ermitão e é muito difícil eu sair pra ir na casa dos outros. Mas então, ela vai vir aqui. Ela já sabe intuitivamente. Intuitivamente nada. Subjetivamente. Então eu não vou deixar ele escapar. Não, Chico, agora ela é uma pessoa apegada, ela já pegou em você. Caranguejo faz assim. Mas, Chico, então, gente, mas tem uma outra questão. A questão eu acho que é assim. Como a gente... Ai, gente, não sei se eu tô muito... Assim, não, mas é ótimo. Exatamente. Porque é tão perfeito. Eu até me perdi agora. É lindo. Porque eu acho que o problema do apego nas relações é opressão. Né? Se você está muito apegada em alguém e você vai ficar à mercê daquela pessoa, e para você não perder aquela pessoa, ela vai fazer gato e sapato de você, entendeu? Eu acho que esse é o problema do apego. Mas eu acho que quando você consegue se colocar seus limites, né? Porque ninguém oprime a gente se a gente não se deixa oprimir, não é? Pelo menos assim, a não ser que seja uma necessidade material, sei lá, né? Mas falando de nós, assim, né? Então eu acho que a questão o apego não é ruim se junto com ele não tem opressão, ou se a gente consegue se defender da opressão. Então daí já desce para um nível mais, né? A gente tem que entrar lá dentro para ver por que a gente está... Porque eu quero dizer assim, eu sou apegada no Chico, mas não pretendo sufocar ele. Sim, claro. Eu pretendo respeitar o jeito dele e fazer as coisas... Manter o vínculo. Manter o vínculo. Às vezes respeito,
Pronto, né? Sabe aquele negócio assim do tempo da gente viver as coisas? Que nem aqui, vocês sabiam que vocês iam viver um tempo essa experiência. Isso faz a gente aproveitar ela profundamente. Porque é diferente assim, a Magda vai vir aqui morar em tempo indeterminado. Muito provavelmente teria sido diferente. Pode ser. Mas vocês Vai tinham ficar um ano. consciência. Eu nem viria, nem ia me convidaria. Por que foi legal? Porque às vezes quando Era a gente tem essa temporário, né? consciência, essa E era consciência rápido. do temporário, eu fui passar as férias agora lá em Curitiba, 5 dias. Poxa, 5 dias de férias não é muito, mas se você aproveita, você se entrega. Então, assim, você não vai cuidar para não ter briga tola, você vai cuidar para não resolver diferenças nesses dias, porque você tem 5 dias para estar junto. Né? Então, o tempo do limite faz com que a gente também... Porque daí, depois desse tempo, tem o exercício do desapego. Num curso que eu fui fazer com o pessoal, a gente ficou 1 ano e meio em curso, e super profundo, mexendo em vulnerabilidade de todo mundo. Naturalmente, você tem mais laço, porque todo mundo teve que se abrir mais. Aí chegou no final, né, os cancerianos, né, mais um módulo. Mas o que seriam dos aquarianos se não fossem os cancerianos? O pessoal querendo, por eles, assim, não tem modo, não tem fim. Só que Não tem fim, né? o charme tá em você conseguir viver o fim, porque a nossa maior dificuldade na vida é se relacionar com o fim. O início a gente se relaciona. Mas a gente tem que Não lembrar que o acho. fim, ele embute um novo começo, sempre, né? Mas o novo começo, às vezes... Essa é a liberdade, É que o novo normalmente nos assusta, assim, né? Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que me relaciona com o novo. A gente usa aquele novo com... Vai ser o tema do próximo episódio, o novo. O novo. Ai, que Essa novo, abertura, o novo, puxa, o novo eu não conheço e não controlo, né? Mas não é que é ruim ter o apego, mas eu penso assim, né? Tem coisas que eu tenho, sou apegada. Eu falo assim, brinca com o Black, meu carro, pra você ver. Né? Dos meninos eu dirijo, às vezes, né? Querendo ser gentil, eu falei, não precisa. Eu sou apegada a ele, né? Deixar a chave no estacionamento que você tem Dói. que deixar a chave tremendo, assim. Porque por mim eu estaciono, levo a chave e ninguém mexe. Mas eu acho que espiritualmente, assim, quando a gente fala de vínculos, se a gente vai para uma perspectiva espiritual, a gente está sempre integrado. É que é muito difícil a gente pegar essa consciência que a gente está interligado num campo muito mais sutil e profundo e fazer disso uma realidade na nossa vida. Porque a realidade pra gente, ela fica nas relações que aqui, isso pra mim é um vínculo real. Mas na realidade o vínculo humano nosso é uma base muito mais profunda. Você sabe né? que eu acho que o meu suposto desapego que eu acho que eu tenho, que as pessoas veem em mim, tem a ver com isso, que eu me sinto ligado apesar das separações. Eu sei que eu vou encontrar lá na frente, então não dói tanto, né? Eu não sei se é uma estratégia ou eu sou assim mesmo, não sei como é que já vim pronto assim. Porque eu sou canceriano, mas meu ascendente é aquário e ele tá se impondo Ele tá agora. dando uma segurada. Eu também sou câncer com aquário. Ela acha que ela é aquária, pelo segundo que a mãe dela falou, mas eu acho que ela é, né? Mas No horário que eu nasci. a partir da metade da vida que a gente vive mais o ascendente, tá? Ela ainda não tá na metade da vida. Já passou faz tempo. Você sabe, com as novas técnicas de rejuvenescimento. Eu já passei, né? Pelo amor de Deus. Mas, Ilha, vocês não querem contar a experiência de desapego? Porque a Magda contou dela, né? Eu conto de apego. Não de importa, apego. é face da mesma moeda. Somos duas bem... Nossa. Não, essas assim, eu acho que a que mais significativas, né? Porque exercício de apego e desapego a gente tá sempre fazendo, assim, todo né? dia. Então, Todo dia, né? é porque isso é cotidiano, né? A gente comprou um negócio. Nossa, eu tô apegada a essa banana. Ela vai. Quando ela ficar podre, você vai continuar apegada a ela? Não, você vai ter que soltar, né? A banana o não para. apego Você e tem o que ver tempo. o presente do primeiro namorado. Tem que guardar a cartinha. Tem que ver esse aí. Eu acho que da vida, assim, se eu olho assim, minha caixinha de memórias, é uma coisa. Eu tenho poucas coisas, eu acho que por isso, pra mim, elas são mais simbólicas. Por exemplo, eu tenho uma caixa de joias, sabe aquelas que você abre e fica uma bailarina dançando? Que a minha avó me deu. Assim, né? E funciona ainda? Funciona. Pô, devia Podia ter trazido. Objetos de apego. Você tinha que ter dado essa tarefa, Chico. Tava desapegado. Né? Tem as coisas que eu uso no dia a dia, tudo meu tem nome, tudo meu tem coisas assim, né?
de nome de relação, né? Mas por quê? Porque eu acho que a gente está em relação com as coisas que a gente usa também, né? E tratá-las bem faz sentido também. Mas eu também, para desapegar, principalmente das coisas que nem ontem. Ontem eu até cortei o dedo assim que eu falei, puxa, eu vou dar aquele momentinho assim, peguei esse lixo e falei tchau, passei tirando muita coisa. Eu também me sinto muito bem quando eu tiro as coisas, assim. Mas não são desapegos físicos que me incomodam. Por exemplo, isso eu faço com muito mais simplicidade. Mas realmente dos emocionais, sim, né? Dos emocionais, eu acho que, por exemplo, morar aqui foi me fazendo desapegar de quem eu achava que era, né? Assim. E esse apego, essa identificação com pessoas que foram significativas na nossa vida, assim, né? E a gente, putz, não dá mais pra te continuar junto, assim, de alguma forma, né? Até em amizade. Eu acho que esse desapego, pra mim, ele é em etapas, ele também não é supetão, né? Porque por mais que fora você já não tá mais próximo das pessoas, dentro ainda tem desapegos a acontecer, né? Eu já vivi muito passado, né? Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu botei o passado na minha vida para ter certeza que eu dava conta do presente, porque o presente era muito diferente para mim, eu não era tão aberta assim. Então, para mim, acho que mais assim foi quando eu decidi assim, vou ficar em São Francisco, isso há 7 anos atrás. Aí eu comecei a subir a montanha lá do Machado, assim, falei, meu Deus, que loucura. É forte, né? Essa decisão. Que loucura. É uma coisa... E eu já morava há 5 anos. Eu levei 5 anos para tomar essa decisão, né? Assim, aí, agora já faz 7 que eu me sinto morando. Só que foi um processo de desapego, assim, né? De quem eu achava que era, do que era importante para mim, do que, né, morando aqui não fazia mais sentido. E eu acho que a gente também, assim, o entardecer, né? Não vira noite do nada, né? As coisas vão... A natureza, ela vai transformando as coisas de forma devagar, né? O dia para a noite, as estações, apesar do desequilíbrio agora, mas normalmente é um processo que vai se mesclando, né? E a gente também lida o desapego de forma totalitária, né? Acabou, nunca mais, né? Quando tá isso, eu já olho e falo, ih, tá mais apegado. Tem 2 passinhos pra trás, né? Tá tão apegado que... É verdade. E você, Momô, tem uma historinha, não? Ai, não sei se eu tenho uma historinha, Aquariano mas o que é difícil, me vê... né? Então, se eu posso me perder no meio de estar contando as coisas e aí vocês vejam se vocês podem me ajudar. Mas eu pensei também nessa coisa, né? Tanto 2 coisas, né? Uma do campo material e outra do campo das relações, né? Do campo material, acho que quando eu vim pra cá, eu vim para passar 1 ano só. E eu não me desfiz totalmente da casa que eu morava, que é a casa de uma amiga que eu alugava num lugar maravilhoso, uma casa maravilhosa, tipo um portal em São Paulo. Então, assim, é um lugar que ninguém sairia de lá. Mas eu vim para passar 1 ano aqui e experimentar, assim, né? Uma história um pouco mais longa, mas enfim, vim experimentar 1 ano aqui. E eu não me desfiz da casa totalmente, então, do vínculo da casa. Depois de alguns meses aqui, eu entendi que eu ia ficar aqui, né? Mas mesmo assim, o processo de eu desfazer o vínculo da casa ainda levou, mas talvez foi quase mais 1 ano, assim, de eu entender, então, vou cortar mesmo o vínculo com aquela casa, né? Quer dizer, eu continuei ajudando essa minha amiga, que é proprietária, nas próximas locações e tal. Mas teve um momento que eu consegui cortar mesmo, assim, tipo, falar, olha, eu não vou poder mais nem ajudar na administração. Então, isso passou para uma administração de uma outra pessoa. E foi incrível, porque a hora que eu cortei esse vínculo, na mesma semana eu mudei para Casa dos Sonhos aqui. No mesmo mudei, não, eu soube que eu ia poder mudar para Casa dos Sonhos olha aqui. Que interessante, né? Então, isso que a gente falou, né, de que você tem que, né, fechar um ciclo para abrir outro, foi muito claro. Mas claro, de uma clareza, assim, absurda, né? E eu falei, gente, é incrível, assim. Então, hoje eu tô aqui no lugar dos sonhos e abri mão daquele lugar dos sonhos lá. Que lá era o lugar dos sonhos em São Paulo, né? Então, para mim, no meu caso, eu não tinha, né, diferente da Magda, né, que tem uma outra configuração, e não sei se ela fosse minha também, se eu ficaria, não sei como é que seria a história, né? Acho que não, eu ficaria, sei lá, para outras pessoas estarem circulando. Então para mim tem isso, essa coisa do desapego como abertura para o novo, né? Para mim é claro em pequenas coisas na minha vida, sabe? Por isso que talvez seja uma coisa mais de terminologia mesmo, assim, né? Que a gente tá
tá falando. E em relação às relações, é como se eu conseguisse fechar as histórias muito rápidas, mas energeticamente não. Elas levam bastante tempo. Mentalmente você se diz que pra está mim acabado. é muito fácil, aquariana. É muito fácil e sempre com delicadeza. Eu nunca rompi, assim, sei lá, com uma pessoa que rompeu comigo, eu não tenho essa tendência de romper, né? E parece que tá ok, mas eu sinto que energeticamente ainda leva um tempo. Então, assim, da minha separação, que tem já tá fazendo 7 anos, eu sinto que é muito recente que eu desconectei mesmo, assim, sabe? Então é isso, dessas 2 histórias que eu pensei. Interessante. Eu ia propor a gente falar de relações tóxicas, às quais a gente é apegado, né? Porque eu acho que é mais difícil de se separar, né? Porque de alguma maneira a gente depende daquela relação. E aí tem a ver com isso que você está falando, né? A gente pode tomar a decisão, mas o negócio está lá dentro ainda, né? E a gente saber que é ruim e continuar ainda na história, né? É um processo, leva um tempo, né? Porque move muitas coisas, né? Eu tô falando da coisa energética, porque eu acho que tem, né? Uma coisa que é do mundo do invisível, tem do inconsciente, né? Então, são muitas coisas que estão lá se movendo, que a gente não tá, né? Sabendo, mas que elas estão lá. E elas também, não quero usar a palavra contaminam as próximas relações, mas elas estão presentes nas próximas, né? Até que é como se o rio fosse lavando mesmo aos poucos, né? Assim, tirando essas E não necessariamente ser tóxico, né? Que esse termo é muito, às vezes... Muito forte. Muito forte, né? Algumas são altamente tóxicas e outras só são, puxa, já era pra ter terminado antes, por que continua, né? Que era o meu caso. Ué, por que continua? Estaria ótimo se fosse tanto tempo, não Esse por que continuou que me interessa, né? Porque a gente tem algum ganho ali, né? Tem, então, dos dois lados, né? Porque senão nunca é um lado, né? São os dois e essa lados. perspectiva do desapego é diferente das outras que a gente tá falando, porque é o desapego com a dependência, né? Então, eu não consigo tirar porque a palavra nunca tá sozinha, né? A gente pode encher ela de penduricados para atributos bons ou encher de atributos ruins. A gente tem usado os atributos ruins, né? Os penduricados ruins do desapego. Esse é outro, o desapego em relação à dependência, assim, né? A gente não desapega porque em camadas mais profundas, por algum sentido, a gente depende daquilo, né? Pô, a gente depende do que dói. Olha, por que a gente não consegue soltar, né? Isso que quando a gente passa uns anos, né, e tem aqueles sistemas que falam, né, da triangulação vítima-agressor em Salvador, né? Quando a gente entra nos triângulos dramáticos da vida, assim, que se uma hora é vítima, para outra pessoa a gente vai ser um algoz, né? E para outra a gente vai ser salvador. A gente está sempre em relação de aprendizado. Se a gente entra no triângulo dramático, a gente acaba ficando muito cego. A gente vive tudo isso, vive esse ciclo, mas a gente não qual é o aprendizado? Era onde a gente deveria parar, assim, né? Antes de entrar em relação vítima, agressor, salvador, o que está acontecendo aqui de verdade? Né? O que eu estou tendo que aprender com isso? Né? Mas como a gente não entra aí, a gente vai nas dependências cegas, né? A gente vai e triangula. Eu tava pensando assim, nós somos 4 pessoas que vivem só. Dá um tempinho? Só Né? Pausa. Não, eu vou pode pegar um chá, você quer um A pão? pausa era só pra... pegar chá aqui. Mas, pegar gente, nós não estamos comendo, né? É que a Eu já gente fica comecei com vergonha. Não. Mas é que tá empolgante, né? Que bom. Não, mas então, nós somos 4 pessoas que escolheram, de alguma forma, estar sozinhas. Estamos sozinhos, morando sozinhos. Sim, isso é interessante. E aí eu acho que a questão é como, pelo menos para mim, como estabelecer uma nova relação que seja realmente respeitosa, assim, mas com todas as letrinhas da palavra respeitosa, sabe? Vai ter que ter desapego mesmo. Que é assim, que é construir um vínculo, né, que não seja isso, né? Desse triangulação aí. Porque eu acho que assim, a sociedade vive na opressão, né? A economia se sustenta na opressão. A opressão está em todas as relações. Mais ou menos, mas está em todas. Então, como é que é o desafio de ter vínculo, né? De estabelecer vínculo mais profundo que amoroso, que acho que a amizade para mim é bem mais fácil.
mas esse mais assim que entra lá nas entranhas, né? E sem ficar à mercê, né? Ficar refém. Eu acho que essa resposta é fácil. Eu não sei se ela é fácil de realizar. Então, me ensina, parte teórica fácil. Fala aí pra gente lembrar. dá a dica, amor. Eu acho que é um profundo processo de autoconhecimento. Auto-amor também. Autoconhecimento, auto-amor, sim. Porque só a partir do momento que você se ama mesmo profundamente, verdadeiramente, né? Com todas as suas mazelas, sombras e luzes, né? É que você pode estar em contato com o outro. Porque aí você enxerga quando você está projetando uma coisa no outro. Você enxerga quando o outro está projetando uma coisa em você. E aí você pode se aproximar verdadeiramente, acho que com autenticidade, com clareza, com sinceridade, né? Não sei, eu acho que é possível, mas é difícil. Sabe que no atual momento... Essa semana a gente estava fazendo um exercício que eu achei interessante, assim, a gente estava num grupo conversando dessas coisas, assim, e era um exercício, assim, da gente... eu esqueci, eu não lembro exatamente o nome do exercício, mas é uma outra relação com a sombra. Uma coisa é a gente fazer exercício de sombra com aquilo que me incomoda, né? Então, sombra é isso, né? É o que a gente não vê em nós, né? Que está projetado no outro. E tem a sombra das coisas ruins, então tudo aquilo, você é invejoso, você é isso, você é aquilo. Essa quando você olha, por exemplo, vamos supor, puxa, é muita pegada, não sei o que, não sei o que. E aí, pra você lidar com a tua própria crítica em relação ao outro e tudo mais, é onde eu sou isso. Onde eu sou ciumento, onde eu sou apegado, onde eu sou isso. Porque aí você deixa o outro com o que é dele de trabalho, mas você tira a carga do que é seu. Você incorpora de novo o seu aprendizado. Porque você tá olhando fora coisas que você tem, né? A gente não enxerga o que a gente não conhece, né? A nossa realidade, o que se mostra de mundo pra gente é o que a gente conhece. E a gente tava fazendo um exercício sobre a sombra em relação também à admiração, né? E aí citaram uma frase assim, que a paixão, no fundo, ela é perigosa, porque normalmente ela é cega, né? Assim, então você põe o outro lá em cima, maravilhosa, melhor pessoa da minha vida, não sei o que. E aí pega todos aqueles atributos e põe pra dentro de você também. Onde você é maravilhosa, onde você é boa, onde você é isso, pra tirar a carga que tá botando na pessoa, porque aí você leva ela pra um lugar onde ela sai de estar em relação contigo, né? E fora que assim, ela vai ter que cumprir um ideal de relação. Então, quando você fala isso assim, puxa, qual vai ser os limites? É tão permeável, assim, uma hora a gente acerta, porque uma hora a gente atravessa o limite do outro, vai ter que voltar para trás, 3 casinhas para trás, o outro vai atravessar com a gente. Para mim, as melhores relações é aquelas que a gente pode falar disso. E não errar, porque errar a gente vai errar. Esses dias de trabalho, lá, né, no nosso coletivo Soma, uma pessoa, puxa, você esqueceu tal coisa. Eu falei, esqueci. Eu falei, mas você tá sofrendo tanto, eu vou te falar de novo. Eu vou esquecer várias vezes. Eu acho que você vai precisar refletir. Eu vou procurar sempre ser mais atenciosa, mas eu sou um ser humano cheio de coisa para fazer. Eu falei, olha para o que você tá projetando de ideal, de banheiro no caso, assim, era não deixar um negocinho no banheiro. Eu falei, olha o ideal que você tá projetando em relação ao banheiro, em relação à expectativa em cima de mim. Eu falei, tô te devolvendo tudo isso porque eu não vou por aí. Obviamente a gente vai cuidar, mas assim, são coisas muito pequenas e eu vou errar, porque eu sou um ser humano. Eu falei, se você não tá disposta a aceitar meu erro, você não tá disposta a me amar, né? Eu acho isso para qualquer relação. Então, para mim, uma relação ideal hoje é isso. É onde a gente, o erro que a gente cometa humano, a gente converse e a gente consiga integrar melhor. Tanto a parte boa que eu olho no outro, eu consiga reconhecer, eu também tenho isso. Com a parte ruim, eu também tenho. Né? Por isso que eu estou enxergando em você. Né? Eu vejo um pouco por aí, porque o apego, se a gente botou todo mundo lá em cima, aí a gente começa a precisar da pessoa. A gente começa a precisar dessa relação. Para mim, relação livre, que é isso que o Chico fala, é uma relação que a gente não precisa dela. Então, por exemplo, ter a relação, ela é boa, mas a gente precisa? Não. Mas ao mesmo tempo, que bom que a gente tem. Que bom que isso é significativo. Mas eu também acho que o preciso tem que dividir 2 partes do preciso, né? Porque assim, nós vivemos sozinhos, nós somos independentes, nós somos autônomos, não sei o quê, né? Então, para isso a gente não precisa. Mas eu preciso, sim. Porque eu sinto falta. Entendeu? Você precisa do quê? De amor. De amor, de casal, não de homem e mulher. daquela pessoa, entendeu? Não, mas vai ser daquela pode pessoa. ser outra. Não, porque eu acho que esse ideal, assim,
sabe? De que a gente não precisa, de que a gente... Não, mas não é que não precisa, tudo bem, você precisa, mas se não for nessa, não tá disponível, tudo, né? mas a questão é não ficar refém do outro por causa de que precisa. Essa que é a questão. Entendeu? Não, eu preciso sim, eu tenho minha vulnerabilidade, mas eu não vou morrer, né? Eu vou, se eu precisar voltar, eu volto para esse lugar aqui que nós estamos, né? Nós já temos esse lugar. Então, é o trânsito, é a liberdade, né? É o né? Não apego. Eu acho que é muita idealização falar assim, eu não preciso, sabe? Nossa, eu preciso de tanta coisa, eu preciso de amizade. Mas alguém aqui tá falando que não precisa? Não, quando ela falou que... eu acho que eu não cheguei. Aonde se viu que eu falei? Vamos lá. Peraí. Não, ela falou assim, eu acho que ela falou que não precisa. Volta o filme. Eu não vou saber, mas ela falou que Não não precisa. precisa. Mas que bom que está. Não preciso, mas que bom que está acontecendo, entendeu? Não, eu tô dizendo, não condiciona a sua felicidade aqui. Tá. Eu preciso. Entendi. Eu preciso das amizades, eu preciso. Humildemente preciso. Acho que todo mundo, por Eu exemplo. também, mas eu não considero isso apego. É porque o Mas eu tô precisar. falando de apego agora. Tá. Então, Não, tá, mas tem uma necessidade nesse apego. Eu acho que assim, se em primeiro lugar aquilo que a Momo falou, né, se eu reconheço em mim, assim, tudo isso que eu estou buscando fora, porque é esse lugar que a gente recolhe, você falou, a gente sabe recolher. Né? O ruim é quando a gente precisa muito fora, mas dentro tá vazio, né? Porque aí sempre você vai para fora para se sentir Pra bem. preencher, né? Eu acho que se eu consigo me sentir bem, sem Uma imagem assim, que eu estava comentando até com o Chico, que é a Simone de Beauvoir e o Sartre, né? Eles viveram uma relação de amor a vida inteira, desde a época da faculdade dela até ele morrer. E eles foram os precursores do amor livre, né? Então, cada um tinha seus outros amores e tal. E aí a Simone de Beauvoir teve um grande amor, que era um escritor estadunidense, que queria que ela fosse morar com ele, viver com ele, tal. E daí ela não foi. E aí ela sofreu muito, porque ela não foi. Doía, porque ela gostava mesmo dele, né? Mas ela falou, eu fora da França, sem o Sartre do meu lado, não vou ter graça para você, nem para mim, entendeu? Então ela precisava da França, ela precisava do Sartre para ser ela mesma. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente nunca é a gente mesmo fora do... Se não for referência ao outro. Se a gente não tiver esses vínculos que ajudam a gente a ser a gente mesmo, entendeu? Eu acho que eu virei eu mesma pelos vínculos que eu construí um monte de pessoas, senão eu não seria eu. E tem algumas pessoas que realmente, se elas me faltarem, vai ser difícil vai ser triste, sabe, assim, seguir, porque eu sinto que é como se elas fossem uns pilares dentro de mim. Elas existem fora e elas são os pilares. Se eu perdê-las, eu vou mancar um bom tempo, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, humildemente, eu preciso. Então, eu estou pensando agora dessa sustentação externa, entendeu? Eu acho que a gente precisa mesmo. Eu acho que a gente não existe sozinho, né? E eu estou pensando numa mãe, num pai que perdeu um filho. Aí não tem jeito, né? Então, se ela achar que aquilo era o sentido da vida dela, ela vai desmoronar, essa pessoa, né? E se ela se colocar nessa posição dele, eu precisava dele para existir, aí já era, né? Mas mesmo se não fosse assim... Não, vai ter a dor vai ter. É uma dor brutal que algumas pessoas... Mas veja quantas oportunidades que não vão abrir para essa de vida nova para essa pessoa. É o lado que sobrou de positivo para ela. É, o que sobrou de positivo. Mas ela vai ter que lidar com aquilo. Ela vai ter que lidar, porque não tem jeito. Se tivesse jeito... É que tudo, que nem na tua história, sabe, Magna, eu vou escutando ela, assim, da Simone e do Sartre, assim, mas a gente vê, assim, o sofrimento, assim, porque tem isso, assim, né, Siddhartha, quando ele fala ali dos retos meios de vida, né, Siddhartha? ou seja, Siddhartha Gautama, né, o Buda, quando ele vai falar do óctuplo caminho, né, tem também uma coisa que ele usa de referência, a dor não é opcional para o ser humano, mas o sofrimento é. Eu acho que a dor, assim,
faz parte de experiências que a gente precisa. A gente não tem como falar, não vou sentir dor na vida. A dor em si ela é inevitável. O sofrimento é opcional, né? Então, tudo que a gente vai viver vai ter dor em algum momento, alguma escolha ou algum acontecimento que saiu totalmente assim, né? Especialmente em relação a pessoas significativas, assim. Mas depois a gente vai ter que construir esse caminho, né, de aprendizado para continuar com a dor, mas não com o sofrimento. O sofrimento eu acho que é quando a gente quer carregar tudo junto, né, e a gente vai ter que aprender a escolher, vai ter que desapegar, né, assim. Não nesse caso, assim, eu acho que como... Eu não sei, eu não me sinto num lugar bom de fala, né, por não ter filho, né, porque eu acho que é um lugar que tem que ter é um assunto que eu tenho até dificuldade de pensar. Quem não tem filho, eu acho que não dá pra gente dar essa voz, assim, mas, assim, que aí estudando, né, nas possibilidades, puxa, que bom que teve aquela existência, né, aquilo assim, né, se eu pudesse escolher nunca ter convivido ou ter convivido X tempo, né, ainda assim, eu acho que apesar de toda a dor e sofrimento, eu acredito e vejo que a maioria prefere ter tido, né, a vivência, né, mesmo que temporária, do que nunca ter conhecido, né, então mesmo que a existência por algum motivo provoque uma dor dessa, assim, né. Mas o apego, assim, ele vem quando a gente começa a sofrer, né, nas relações, assim, né. Não tá apegado ao que a gente está vivendo não significa que não se importe, sabe? Eu acho que esses são os cuidados. Assim, a gente pode se importar com o outro, mesmo que eu não ligue sempre. Eu não ligo sempre para fulano, eu não me importo. Né? Às vezes eu fico 2, 3 meses sem falar com o Chico, a gente se encontra, parece que a gente se falou ontem, porque a gente tem um vínculo, ele existe. Mas por exemplo, eu não tenho a necessidade de manter a constância de contato com o vínculo. Eu confio que ele existe. Ele tem um sentido em mim, assim, né? Que é uma relação diferente com vínculo, né? Que eu acho que, assim, cada um de nós vai ter, puxa, né? Pra mim, vínculo tem que ser liga todo dia ou mandar um WhatsApp, não sei o quê. Não é disso que eu tô falando. Então, não sei. Ali Sabe, não. Eu agora pensei numa historinha aqui para contar sobre essa relação aí de dor e sofrimento que me veio, que eu vivi anteontem. Eu pisei numa, provavelmente, aranha. Foi uma dor, assim... Nossa. E aí eu imediatamente fiz uma coisa de Jiu-Jitsu, aliviou e eu não dei a menor bola para aquilo, mas a dor tava lá. Mas eu não tava dando a menor bola mesmo, não dei a menor bola. Deve ter sido uma formiga. Que aranha Não, mas eu vou te contar por que foi aranha. Porque depois de muito tempo eu não dei bola para aquilo. A hora que eu tirei o sapato, eu falei, nossa, o meu pé tá gordo embaixo. E aí eu fui ver que meu pé tava inchado. E eu nem tchum. E tava doendo. Ele tava doendo, assim. E tive umas reações no corpo também, sabe? Umas bolas. E aí eu falei, nossa, né? Você sozinha eu sozinha, mas eu tenho essa tendência a não dar. Aí que eu gosto. E aí que eu ia falar, eu não coloco, eu acho que é você colocar luz na dor, que é o sofrimento, né? Que é uma capacidade que eu acho que eu já venho um tempo desenvolvendo. Não, a dor tá lá, deixa ela, tal. É claro, poderia até ter sido uma coisa grave e eu nem ter, né? Porque inchou mesmo. A hora que eu olhei, daí ficou ontem, hoje ainda tá um pouco inchado. Eu falei, gente, tá meio inchado. Olha a pegada, Momô, não faz isso comigo. Comigo, olha. Realmente, temos que trabalhar essa exigência nas relações, assim. Não vai me morrer, Momô. Vai me morrer agora que a gente tá fazendo um vínculo. Agora é essa de me morrer. Ai, mas eu acho que tem isso de você colocar a luz, né, nessa dor, né? E o quanto, quando você coloca a luz, isso fica maior, né? E aumenta o apego. Não sei. Eu acho que Apego à dor, né? Porque a dor. se for pensar, existe também, né? Aquela pessoa que carrega aquela coisa, que tem prazer nisso, né? E às vezes até já parece que se ela esquecer, né, se ela não pensar, né, por exemplo, uma pessoa falecida, assim, né, se ela não pensar naquela pessoa todo dia, num tom de sofrimento, parece que ela tá desonrando a pessoa, e não. Mas isso internamente de cada um de nós, assim, por isso que falam que luta é processo, né?
Porque é isso, se você não consegue vivenciá-lo, você vai, quando você vê, você já jogou muita coisa pro inconsciente e aí tá projetando de novo na vida como realidades, assim, né? E a dor, eu acho que isso é do desapego, tem um ponto que a Momô fala da dor em relação ao desapego, que tem muita gente que fala assim, não, eu sou desapegada em relação porque já sofreu muito. Aí como a pessoa já sofreu muito, então ela tenta manter as relações mais superficiais para não sofrer de novo, tem isso. né? Que é outro penduricalho pro desapego, falta de coragem, a dor. É falta de coragem de enfrentar, né? E talvez se conectar mais consigo, porque é você em relação com os outros sempre, né? Mas às vezes a gente se perdeu, né? Então, puxa, chefe vai ser sempre carrasco, né? Então eu vou me proteger das relações profissionais, né? Eu vejo gente às vezes entrando, eu mesma já entrei com 2 facas na mão, assim, vou trabalhar, por quê? Você já sofreu, né? Então você, não se apega a trabalho porque, às vezes você descobre que a pessoa não é legal, né? Então quando a gente fala esse não se apega nessa conotação doeu para mim aprender, né? Doeu para mim aprender, então eu vou me relacionar com as coisas de maneira que elas passam. Então, por exemplo, principalmente rejeição, abandono. Então, às vezes a gente não quer se apegar porque a gente de alguma forma já foi rejeitado e abandonado. Então, aí esse dia que eu vim falar com o precisa Chico, olhar. eu tive que ter coragem, porque eu falo assim do meu coraçãozinho, porque, gente, é um coraçãozinho, ele tem, né? Ele sente. Então, ele sente. E aí me senti rejeitada, né? Coragem, então, pra não entrar nesse jogo, Exato. entendeu? Pra não ficar no lugar da rejeitada. Não, eu estou apegada. Tem que ter coragem para fazer isso. E eu percebo que, assim, muitas vezes as pessoas não dão espaço. Não, então desapega? Então eu vou desapegar. E aí não sustenta o vínculo com qualquer coisa. Eu acho que tem muito isso, assim. De não ter, sabe, aquela coisa dessa confiança ou dessa coragem, ou de saber que você pode fazer e você pode sofrer de novo. Você pode sofrer de novo, né? E É vai. um risco que você vai correr. Vai. Muito Pode. provavelmente. Então fica essa coisa, vou desapegar. Mas é uma proteção só, é uma defesa só. E esse é o desapego por isso que a base do desapego, quando a gente lida, pegando até a Marie Kondo lá de novo, né? Essa que ensina a desapegar das coisas de casa, a base é o respeito, assim, né? Se a gente trata todas as relações com respeito, o que depende de nós? Eles falam assim de relação, eu vejo, o que depende de mim? Ser respeitosa. Limites, um dia a gente passa, do dia outro passa, ele é uma coisa que ele vai sendo construído, é uma dança mesmo, os limites nas relações. E tem dias que a gente precisa, você falou, puxa, eu preciso, naturalmente eu vou passar um limite. Às vezes o outro tava na dele, aí tá lá você com cara dele, né? Ele vai ceder porque você precisa dele. Mas, então, por isso que o limite é um negócio permeável, assim, mas agora o respeito, ele tá sempre na base, assim, né? Quer ter boas relações comunitárias, que a gente tem tanta relação com a nossa comunidade. Olha, ao invés traz pro campo do respeito as coisas, né? Enxergar a outra pessoa. Eu acho que enxergar a outra pessoa de verdade é difícil pra caramba, né? Porque pra respeitar você tem que ver, né? Você tá respeitando o quê? Ou no mínimo saber que não sabe, sabe? Esses dias eu vi de um policial isso, assim, que ele tava ensinando um garoto, né? Um garoto fala, que eu vou matar esse policial que fica aí me enquadrando, né? Aí ele foi lá, pegou o menino e falou assim, você tá me falando que vai matar, você já matou alguém? Não, desculpa, o senhor desculpa aquele negócio, né? Dele porque se você tivesse matado, você teria mais respeito a essa fala. E outra coisa, você já viu um ser humano cometer atrocidades? Ele falou, a primeira coisa que eu tenho, né? O policial falando, tenho respeito. Porque às vezes a gente não tem consciência de onde o ser humano é capaz de chegar. Então, às vezes no trânsito, eu mesmo sou uma pessoa briguenta hoje em dia nos trânsitos. Você? Depois dessa fala dele, eu tô reflexiva, assim. Porque ele falou que ele mesmo, né, tendo todo o armamento e tudo, se acontece alguma coisa no trânsito, ele é o primeiro a sair do carro pianinho. Ele falou, a melhor coisa é resolver isso da forma mais simples possível. Porque a gente nunca sabe do que o outro é capaz. Pra bem e pra mal. Então a gente nunca vai conhecer com outro em profundidade, porque o outro também está em desenvolvimento em suas questões, né? Então por isso que essa base do respeito hoje, pra mim, né, é a que mais me chama pra gente andar nas coisas. Ao invés de eu falar, eu sei que eu não sei, né? E aí o respeito pra mim ele se sustenta nesse não saber, eu sei né? que eu não sei, né? Né? Ele vai no
Eu sei que foi bom, gente. Rolou. Eu achei interessante que teve uma hora que você falou assim, que aqui são 3, 4 pessoas que estão solitárias, sozinhas, solteiras por opção, né? Que era o tema que a gente ia propor antes, né? E acabou não sendo. Mas eu sabia, não vale. A gente ia combinar com o Tonton, não pôde dessa vez, né? Então... Mas eu acho que tem a ver com essa, Tem a ver. com essa história que a gente está falando aqui, né? Porque é aquilo que você falou, a gente não quer repetir aquelas experiências negativas, ruins. Então, o que a gente precisa fazer para na próxima vez não sofrer tanto, né? Então a gente pode deixar esse tema no ar, que provavelmente vai ser o próximo. Mas a gente quer repetir a parte boa, né? Que a gente Tá porque pegado. porque esse novo não é tão novo. A gente tem as nossas experiências já de É, coisas mas, ruins e coisas boas. O novo é cheio de penduricalho também, cheio de coisas que a gente pode relacionar junto, assim. Mas eu vou te Não, falar. porque senão parece que... De novo, eu tô defendendo o apego, o vínculo, não sei o quê. Porque assim, a gente teve experiências ruins, mas acho que a gente teve experiências boas também. Sem dúvida. Tá, mas eu não me apego quando eu vou ficar com uma pessoa nova, com aquelas coisas, como que foi, vai querer que seja de novo. Não, eu acho que não é isso que eu tô falando. Eu só tô perigoso. falando assim. E quando você falou, a gente viveu experiências ruins, não sei o quê, eu quero falar, não, a gente viveu experiências boas também, só isso. Tá. Mas cuidado pra não se apegar nas boas e querer que seja de novo. Não, claro que Iguais, não. iguais. Igual não vai ser. Ela mostra o campo de possibilidade, né? Puxa, isso também é possível. Isso de ruim é possível replicar. Eu falo pra mim mesmo na vida, assim. Isso que aconteceu de ruim pode acontecer de novo, mas eu tô mais atenta. A dor me deixou mais atenta, né? Ao invés de eu usar ela como impossibilitador, eu falo, não, ela me deixa atenta. Mas tudo aquilo de bom que já aconteceu em outras coisas também pode acontecer. E então. quem sabe... Eu falo pra vida, hoje em dia eu falo isso, me surpreenda mais, assim, tá? Oh. Né? Deixa acontecer mais, assim, nesse sentido, porque é como se a gente olhasse assim, puxa, e cabe outras surpresas melhores até do que o que a gente projetou. Eu acho que essa é a sempre abertura brinco, que eu você brinco fala. com essa frase. Eu falo, gente, o universo ele é muito mais amoroso, inteligente, criativo do que eu pro meu futuro. Então, faça o que tem pra fazer. Podemos terminar assim, gente. Muito bom. Muito bom. Bom, Momô, obrigado. Olha, eu Obrigada. agradeço vocês terem topado essa conversa, Delícia. né? foi muito legal, muito legal. E foi E rico. agora a gente continua... Agora a gente pode continuar. Sem apegos. Sem apego Só eu que comi enquanto. eu comi um Não, pouquinho. gente. Tá. A um corpo perfeito, né? Porque agora... Mas aqui não tem nada que é pesado, vocês podem comer à vontade. Né, que tá muito Você mostrou, bonitinho. você tá mostrou, bonitinho, Chico? Você é. Nossa, tá mesa? muito Tinha bonitinho. uma mesa antes da gente destruir, né? Não, mas eu filmou sim, já filmei, já mostrei e tal. Agora nós vamos destruir. Tá. Vocês ficam à nham, vontade. Obrigada, Chico. Obrigada, Obrigada, Chico, pelo também, convite. também, Então, Chico. obrigada. Também. Gratidão Obrigada, mútua, né? gratidão. Sim. É. Todos. E obrigado a vocês que nos assistiram aí, compartilhem, dê um like, espalhe pro mundo, esse aí se vocês acharam bom. Até a próxima. Agora eu olho pra vocês. Legal. Legal. Vamos comer? Vamos. Mas aí aperta a pausa pra gente poder comer tranquilo. Porque fica todo mundo com medo de que imagem você vai usar, né? Exatamente.